Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana nós vamos conversar sobre Lilith, essa série muito interessante, uma bela série da SBE que a editora Red Dragon está publicando aqui no Brasil. E na sequência nós vamos conversar sobre este Ken Parker, número 2, da editora Mitsu, que está republicando todas as histórias de Ken Parker. Pelo menos é essa a intenção desta obra. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos acompanhar também por lá. Lá eu sempre procuro publicar informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Lançamentos, pré-vendas, campanhas do cartaz, promoções, enfim, informações sobre publicações da SBE aqui. Nós temos uma parceria com o site Arte de Colecionar, do amigo Luiz Mendes. Um site que vende uma série de produtos para coleções. Eu sempre coloco na tela o endereço. Façam uma visita que eu tenho certeza que vocês vão encontrar produtos de interesse. E ajudar o amigo Luiz Mendes nesta campanha também. Uma série de produtos que ele comercializa. Não percam a oportunidade. O Vitrine dos Quadrinhos precisa do apoio dos amigos. Se você gostar do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo. E é importantíssimo você se inscrever no canal. E depois de inscrito, não esqueça de apertar o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura e no retorno nós vamos conversar sobre esse Lilith 3 da Red Dragon. Agora vamos conversar sobre o Lilith 3 da editora Red Dragon. Lembrando, Lilith foi uma minissérie publicada pela SBE com 18 revistas, certo? Aqui no Brasil, a Red Dragon está publicando em encadernados aqui, que a gente pode ver 3 edições por revista. Então, nesta que é a número 3, temos o que corresponde ao número 7, número 8 e número 9 da série original italiana. Essas 3 revistas, elas foram publicadas aqui no Brasil, no Brasil não, na Itália, em novembro de 2011, em junho de 2012 e em novembro de 2012. Certo? Não era uma publicação mensal lá na Itália, era uma publicação semestral lá na Itália. Aqui no Brasil não tem uma periodicidade, mas a editora Red Dragon está publicando, já conseguiu chegar na metade. Esse é o 3º volume, acredito que 2022, 2023 nós devemos ter a conclusão dessa bela série. É uma série muito interessante. A Lilith é uma cronoagente, então ela viaja no tempo para caçar é até difícil, alguma coisa que está contaminando a raça humana. Então ela vai e ela tem que matar a pessoa que está com esse hospedeiro no corpo. Recebemos uma visita aí, mas vamos continuar aqui, certo? E o interessante é que cada história da Lilith é ambientado num tempo diferente, com uma história totalmente diferente. Então aqui, nessas 3 revistas, nós tivemos, na primeira história, Lilith esteve em Roma, licença, esteve em Roma, na época dos Césares, certo? E caçou um humano que estava com esse agente, com esse contaminado, um dos gladiadores, certo? E nas outras 2 histórias, Lilith foi ao Japão, apesar de serem épocas um pouco distintas, mas totalmente ligadas às 2 histórias. Ela foi ao Japão, bem mais recente do que os gladiadores, e também caçou o hospedeiro. Licença, minha querida. Peraí. Então, essa história, eu gosto muito, é um outro ponto que eu adoro na SBE, é o contexto da história real da humanidade, que é colocado sempre nas suas histórias. E essa história de Lilith também tem
um contexto histórico muito grande. Ficou muito boa a história. Deixa eu mostrar aqui para você. Sim, essa publicação ela tem o roteiro e o desenho do Luca Enoch, certo? É o mesmo profissional que fez o roteiro e o desenho. Toda a série de Lilith foi feita por ele. É uma publicação muito interessante. A Red Dragon capricha. Eu já mostrei outras publicações, são sempre de altíssimo nível. Vocês podem ver que tem uma orelha muito boa. É uma matéria e aí começa a primeira história. Essa matéria ele dá uma contextualização na época em que se baseia a história. Então é um complemento muito interessante. Não se pode deixar de ler uma matéria dessa. E os desenhos do Luca Enoch, eu chamo a atenção que são os desenhos um pouco diferentes de outras publicações da SBE, o estilo de desenho dele. Ao fim de cada história, ele publica mais informações. Tem sempre alguns desenhos, né, que vocês podem ver. A imagem da capa original italiana. E nós temos já o início da segunda história, a grande batalha. Samurais e geishas. Então, mais informações a respeito da época da segunda história. Esqueci até de comentar, né? Mas a primeira história, a Senhora dos Jogos, certo? Exatamente porque ela vai na época dos jogos, os gladiadores em Roma. A segunda, eu já falei aqui, vou repetir, a segunda história foi a grande batalha, na época dos samurais, lá no Japão, certo? Aí os desenhos eu vou mostrar mais algumas coisas da segunda história, mas o padrão é o mesmo, do Enoch, o mesmo desenhista em todos. E vamos para o final da segunda história. É um padrão da publicação que a Red Dragon colocou. Eu não sei se o Lilith italiano é desse mesmo jeito. E aqui começa a terceira história, o mundo flutuante. A ligação entre a segunda e a terceira, todas são no Japão. Na segunda história ela não consegue matar o agente. E aí ela entra... Bom, tem que ler. E na terceira história que ela vai conseguir caçar esse agente. Mas são histórias ligadas. E mais desenhos. No final, interessante, termina a história, ele conta mais história do que aconteceu na realidade. A capa do Lilith e encerra a publicação. A capa final também com orelha, uma publicação de alto nível. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre Lilith. Serão 6 publicações da Red Dragon. Espero que rapidamente seja concluída essa série, porque é muito interessante. Fique com as imagens das capas italianas e eu retorno para conversar sobre Ken Parker. Estamos nós com Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi. O Giancarlo Berardi, já que a gente sempre fala o roteirista primeiro, e os desenhos do Ivo Milazzo. Aqui nós temos o Ken Parker número 2, a publicação da série da Mitos, que promete republicar todas as séries. Então nesta aqui nós temos a história número 3 e a história número 4 da série do Ken Parker, tá? Lembrando sempre que essa publicação é baseada numa série que foi publicada pela Mondadori, lá na Itália, que republicou todas as histórias do Ken Parker. Então vamos lá, nós temos nessa aqui Os Cavaleiros,
que corresponde à história número 3, e Homicídio em Washington, que corresponde à história número 4. Então vamos mostrar a publicação capa dura, bela publicação, tamanho muito bom, tamanho até maior, vocês podem ver um pouquinho maior do que o formato italiano, tá vendo? Ficou muito boa. Folha de rosto. Pequena informação sobre esse livro. Nós temos uma matéria, temos as informações aqui da publicação em si, e uma matéria rápida, acho que tem 4 páginas. E começa a história de Os Cavaleiros. Nessa história dos Cavaleiros, ela é baseada num episódio, vamos dizer assim, pós a Guerra Civil Americana, onde o Norte ganhou do Sul, né? Então vários sulistas presos, então alguns são liberados de prisões, sulistas soldados, tá? Batalharam, que tiveram desempenho na Guerra Civil e tudo mais. Então eles são liberados aparentemente com o intuito de tentar promover o Sul para tentar talvez até revoltar a guerra, não sei. Bom, toda a história se baseia nisso aí. Vou mostrar mais algumas imagens. Terminou a história 3, aí tem uma folhinha para abrir a 4. Homicídio em Washington. Aí ele cita normalmente Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Eu acredito que nem todas as histórias do Ken Parker tiveram desenho do Ivo Milazzo, mas pelo menos essas duas sim. E aí começa a história. Nessa 4ª história, Ken Parker vai a Washington conversar com o agente indígena para defender os interesses dos índios, dos brancos não, dos índios, que estão sendo massacrados pelos brancos. Então, como sempre, os brancos vão lá, criam confusões com os índios e depois o exército é que tem que intervir para defender os brancos. E aí, nessa última página nós temos uma sinopse pequenininha de cada uma das histórias. E aqui, inclusive, tem, esta coleção apresenta as aventuras de Ken Parker na ordem que foram publicadas originalmente na Itália, em episódios duplos e com a máxima fidelidade à edição original. É a mais completa coleção de Ken Parker já feita no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Mitos Editora que colocou no Ken Parker. Era isso que eu tinha para conversar sobre o Ken Parker. Fique com algumas imagens de capas italianas e no retorno eu venho para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final do programa. Vamos conversar sobre as campanhas do cartaz. 2 campanhas que envolvem o Bonelli. Uma campanha da editora 85, com Morgan Lost 4 e Dampir número 8. É a última campanha da editora 85 esse ano. E uma campanha da editora Script, Lavender, que é aquele misto, já falei outras vezes, terror com uma aventura sensual que se passa numa praia, obra única, vindo da série Le Story, italiana, certo? Não tem continuação, não tem nada, é uma aventura única. E eu falo de 2 campanhas da editora Grafite, não são Bonelli, mas são próximos. Welcome to Springville, número 2, um faroeste, feito por Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Essas histórias da número 2 são todas desenhadas pelo Ivo Milazzo, mesmo de Ken Parker. E Samuel Stern número 3, que é um pouco de terror, não é um terror muito pesado, também não é da editora Bonelli, mas é uma aventura muito similar às da aventura da Bonelli. Muito, muito interessante a série. Comentamos também sobre a pré-venda da Red Dragon de Mr. No número 2, com 4 aventuras de Mr. No na série mensal, certo? Aí você tem que ir no site da Red Dragon. Amigos, era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado ao site das editoras, ao site Guia dos Quadrinhos. E em especial, muito obrigado mesmo a você
que nos acompanhou e que nos prestigiou e que nos assistiu até aqui. Um muito obrigado, até a próxima semana e um tchau.